O MST tinha uma metodologia de invadir pelo menos 10 fazendas de cada empresa de eucalipto. O MST cometeu tanto crime dentro de São João que ele mudou o nome de São João para Fábio Henrique, que é o nome de um militante. Ocupamos várias vezes prédios públicos. Por exemplo, a Câmara dos Deputados foi ocupada por nós. Isso aqui, naquele período, eram invasores. Naquele período, sim. Várias casas derrubadas, né? Onde tem um caso de um senhor de 67 anos e uma senhora de 68 anos. Os dois apanharam de pistola na cara e caminharam mais de 15 quilômetros a pés, madrugada fora. Porque o governador fala, ó, fulano tem que sair, aí chega 10 homens na sua casa, no seu barraco, armado muitas das vezes de facões e porretes, e outros armados até com arma de fogo. Quem sabe o que é uma sarna dentro de um acampamento? O que é fossas a céu aberto? O que é barracos amontoados um em cima do outro? E isso é um método. Ainda que chegue alguém que queira mudar, melhorar aquilo ali, não passa essa proposta. Ele mentiu aqui, presidente. Quero saber como é que vai fazer. Tá bom. Posso esclarecer a mentira? Posso esclarecer a mentira? Deputado Milton, na sua fala o senhor faz isso, deputado. Eu não vim aqui para mentir. Obrigada. Eu preciso responder. Não, eu não perguntei isso. Porque ficou 27 anos, de 93 a ficou na 2012. Luta ficou na luta. Não, ficou sendo travada por agentes políticos que não queriam isso. É opinião, não perguntei a opinião dele, estou fazendo perguntas objetivas e espero que ele responda objetivamente. O fato é... A esquerda vende o MST como se eles fossem pessoas educadas, como se eles fossem pessoas humildes, sabe? Mas a realidade é bem diferente do que o que eles falam. Eu quero deixar aqui esse vídeo para vocês, onde vocês vão ver integrantes que fizeram parte do MST falando o que eles passaram lá dentro. Muitos dizem, não, mas o MST são os coitados. É verdade. Tem muita gente ali dentro que são usados como massa de manobra, são manipulados para fazer a vontade dos cabeças que estão lá dentro, para eleger vereador, deputado, para a gente estar nessas campanhas, nessas coisas todas. Mas, na verdade, muitas pessoas sofredoras que estão ali dentro estão, mas são ameaçadas, apanham. Então, eu quero deixar essa entrevista aqui, onde esse ex-integrante do MST foi na Câmara dos Deputados falar de tudo que acontece ali dentro. Separei os melhores momentos para que vocês vejam as falas dele, o que ele passou dentro dessa comunidade, se é assim que eu posso dizer, do MST. Deixa o like, curte, comenta, compartilha e bora assistir esse conteúdo agora. O MST tem um trabalho de base, chama. Aí pega militantes, coloca nas cidades vizinhas, o foco é as favelas, pessoas que pagam aluguel, pessoas que moram até mesmo embaixo de marquise. Essas pessoas é importante. E nesse acampamento, a gente começou a participar das ações, morando em barraco, participar das ações, e logo em seguida, uma das primeiras ações que eu participei foi de uma invasão de uma prefeitura, do município de Prado, do município que está esse acampamento. Que ano foi isso? Isso foi em 98, em 2000. Qual era o objetivo? O objetivo era forçar o prefeito, a pauta que vinha para a gente, era que a gente tinha que forçar o prefeito, o prefeito na época, era um prefeito, a atender às reivindicações do MST. Quais sejam? As reivindicações que chegavam para a gente era transporte escolar, escola, essas era a pauta que trazia para a gente. Mas a reunião que definia essa pauta, ou melhor, que era para ser atendida essa pauta depois de longos dias lá invadida na prefeitura, ela era tratada só com os militantes. Então a gente não sabia o que era tratado lá. Depois a gente sabia que tinha ganhado vários litros de diesel. Depois a gente sabia que tinha uma casa alugada para um militante. Depois a gente sabia que tinha um trator alugado. Mas a pauta que a gente foi tratar, a gente não era atendido, que era saúde, educação. As coisas não vinham como a gente foi buscar. Líderes, pessoas que começam a conduzir o movimento diante de uma bandeira do MST, que é tido como um movimento social, mas, na verdade, para quem vive numa área de assentamento, é para quem vive, quem sabe o que está lá dentro, quem passa, quem sabe o que é uma sarna dentro de um acampamento, o que é fossas a céu aberto, o que é barracos amontoados um em cima do outro. E isso é um método. Ainda que chegue alguém que queira mudar, melhorar aquilo ali,
não passa essa proposta. Porque é aquela forma que eles têm de reportar para a mídia, de mostrar para o mundo, que ali tem pessoas pobres, miseráveis, precisando de ajuda. O MST, ele tem métodos para captar as pessoas na zona urbana. E um deles é buscar pessoas menos esclarecidas, pessoas que sejam fáceis de serem dominadas, pessoas que sejam fáceis de serem induzidas e até mesmo difícil de se libertar de algo que se amarra. E eu, conhecendo o MST, ouvindo falar, nós, assim como muitas reformas importantes no nosso país, temos uma reforma agrária a ser feita, da qual a gente ouve pouco essa casa falar sobre essa reforma agrária. A gente sabe que os trabalhos são muitos aqui, mas a reforma agrária seria, talvez, o ápice da coisa para que colocasse nos rumos, nos trilhos, a reforma agrária nesse país precisava passar por esta casa. E, por não ter sido feita essa reforma agrária, abre esse leque. Aí aparece um movimento sem terra chamado MST, se apropria de uma bandeira da reforma agrária, junto com ele outros primos, MLT e outros, e começa a cooptar as pessoas na zona urbana para trazer para dentro de uma área sob uma falsa promessa que eles nos daria esta área. O MST quer um CPF, um RG e um título de eleitor. Só para isso. E aí, tendo essas qualidades, tendo esses apetrechos, tá bom. Aí leva para dentro da área e a partir dali começa, né, um doutrinamento de como a gente deve ver a sociedade, de como a gente deve ver, né? Então, normalmente são pessoas pouco esclarecidas, fáceis de ser conduzidas. E aí a gente acha que não tem ninguém para contrapor aquilo. A gente acha que se a gente for, a gente vai ter aquela promessa, né? Ou melhor, vai acontecer com a gente aquilo que está na promessa, que é que a gente vai ter acesso à terra, a um pedaço de chão para chamar de seu, para produzir alimento, para produzir saudável. A gente acha que é tudo isso. Só que quando a gente chega lá, a gente não tem assistência técnica, não tem incentivo, não tem a documentação da terra. Isso tudo desmotiva depois de anos. Você só descobre depois de anos que a prática não é para a terra, a visão não é você ter produção. É outra coisa menos a produção. E aí, no ano seguinte, outra invasão. E assim vai. Em outras palavras, vocês eram utilizados como instrumento de pressão sobre o prefeito para obter vantagens para aqueles que, ao final, demonstravam isso, que ganharam uma casa alugada, que ganharam um trator, que ganharam diesel, mas para vocês, efetivamente mesmo, para a coletividade daquele grupo, não vinha nada. O transporte escolar continuava ruim, continua ruim, depois desse período todo de 14, 15 anos. A escola não continuava do mesmo jeito, assim, tudo que a gente pautava, que estava na pauta, que era o que motivava nós irmos, né, isso não chegava. E de outra forma também, assim, se você acampar assentado e vê uma ordem, uma determinação, ou você vai, ou então você já começa a ser visto diferente. E aí, na segunda vez, ó, você não foi naquela outra, você tem que ir nessa. Se não for, a sua mãe tem que ir, sua esposa ou sua filha, qualquer pessoa representante dessa família é obrigada a ir. Qual é o grupo que vai lá para dizer para você sair e quais métodos eles utilizam para fazer você sair da área? É uma pressão, primeiro, psicológica, né? Existe um grupo na organização, existe um grupo chamado Disciplina. Esse grupo de disciplina, ele é que determina, né, quem fica, quem não fica. O coordenador fala, ó, fulano tem que sair, aí chega 10 homens na sua casa, no seu barraco, armado muitas das vezes de facões e porretes, e outros armados até com armas de fogo. E essa metodologia, o recado é dado. Ó, você vai entrar nos trilhos, ou então você vai ter que desocupar a área. Aí se alguém questiona, mas a área não é sua, a área não é do MST, esse aí assinou o seu passaporte para sair mais rápido. Se você ficar quietinho, dizer, não, na próxima eu vou, tudo mais, você ainda permanece ali. Mas as pessoas os militantes começam a ficar te olhando. Todas as noites, nos acampamentos, especialmente acampamentos recentes, existe guarita na porta de entrada do acampamento, ninguém passa sem ser identificado. Só os militantes, as pessoas que frequentam a área, qualquer outra pessoa não passa dali para frente. Tem que ser identificado.
Essa mesma metodologia de invasão para pressionar, para chantagear, para fazer essas ações que o senhor se referiu, também acontecia sobre áreas privadas? Principalmente as áreas privadas, né? As fazendas, era dado o norte da fazenda. Na verdade é o seguinte, a gente que era a pessoa acampada, a gente nunca sabia qual era a fazenda. A fazenda ficava isso na cabeça de militantes, de quem coordenava, de quem manda, né? Então, a gente não sabia onde era a fazenda. Chegava um aviso, o coordenador falava, ó, vai ter uma ação, uma mobilização. Nessa ação de mobilização que tinha, o assentamento tal, abriu vermelho, como era pouca gente, saía dali 10 pessoas. Aí 10 pessoas tinha que estar pronto tal dia e tal hora. Entrava no ônibus e não sabia para onde ia. E quando a pessoa se recusa a ir, o que acontece? Quando a pessoa se recusa a ir por uma vez, inventa uma doença, diz que está com dor de cabeça, não quer ir, está com medo, né, da invasão, que é de noite, normalmente é de madrugada essas invasões. E aí a primeira vez passa, a segunda, já começa o militante encostar nele, e da terceira em diante ele tem que desocupar a área, porque ele não está fazendo a luta. O senhor presenciou casos em que as pessoas se recusaram a comparecer ou a participar dessas invasões e tudo, e foram expulsas? Vários casos. Hoje, nesse exato momento, tem pessoas sendo expulsas de um acampamento lá no extremo sul da Bahia, pressão psicológica, o militante vai na casa e diz, ó, você se alinha ou você vai embora. E se os senhores fossem lá, não sei se essa comissão vai lá, se fosse lá, vocês iam ver, né, o estrago que está naquele assentamento. De que tipo? Casas no chão derrubadas, pessoas que foram apanhadas expulsas, várias casas derrubadas, né? Onde tem um caso de um senhor de 67 anos e uma senhora de 68 anos. Os dois apanharam de pistola na cara e caminharam mais de 15 quilômetros a pés, madrugada fora. Dentro do movimento também, ele tem setores. Dentro do movimento ele tem setores, vários setores. E um dos setores é esse de disciplina, onde monta-se uma equipe, onde tem duas pessoas que coordenam, e hoje eu sou o coordenador da disciplina, esse também é, aí nós vamos tirar dentro do acampamento ali, ó, você hoje é a escala, você está na disciplina. E nesse dia, a pessoa tem que ir lá fazer a sua guarita, a sua disciplina, né? Isso você vai fazer para a guarita. Essa mesma equipe que manda quem vai trabalhar na guarita, é a equipe que escolhe os militantes que vai quebrar, expulsar e espancar. Eu disse quebrar, expulsar e espancar. Marrar e levar e jogar lá na praça mais próxima. Ou na BA, ou na BR-101, que lá é a nossa BR, ou BRs vizinhas. Nós, estando no acampamento, cumprimos ali no acampamento alguns anos de acampamento, 1 ano e 6 meses, se não me engano, no Abril Vermelho. Depois a gente foi para um lote que o MST mandou nos entregar, depois de reunião, boa conduta, né, participar de várias invasões de terra, de várias invasões de prefeitura, mesmo sem saber, quando você sabe, já está lá. Você não tem mais como votar. 4 horas da manhã, 2 horas da manhã, 3. Então, muitas pessoas vão nessa pegada. E aí, nos deram um lote na Rosa do Prado, o MST. Não é o INCRA, a área é do INCRA, mas foi o MST que deu. E a gente ficou ali, minha mãe ficou ali. E o movimento começou a me tirar para as ações, né? As ações de curso, de ensinamentos e tal, doutrinamento. A gente não sabia que era doutrinamento, sabia o que era isso. A gente ia, tem uma ação hoje, movimentação, precisa colocar gente. Então, o que o político quer? Foto com um público grande. Normalmente, as ações eram para ter um público grande, a gente está lá, nas fotos. É com o governador fulano, é com o deputado ciclano, vamos lá. E a gente ia. Então, ali a gente estava ali fazendo esses volumes. Então, sempre a gente saía. O MST cometeu tanto crime dentro de São João, que ele mudou o nome de São João para Fábio Henrique, que é o nome de um militante. E, depois disso, eu fiquei lá no São João uns 6 a 8 meses, vagou um lote na Rosa do Prado. Na minha cabeça essa área do São João não é desapropriada. A Rosa do Prado é desapropriada. Aí me falaram, a minha sogra me ligou, falou, ó, tem um lote aqui vago, você não quer vir para cá? Eu disse, não, a gente ganhou aqui, vamos ficar por aqui mesmo. E aí depois, não, moço, vagou um lote, vem para cá. Eu aceitei a proposta e fui. Conversaram com o militante me trouxe de volta para a Rosa do Prado. E ali eu fiquei. Então hoje eu moro no assentamento Rosa do Prado. Ocupamos várias vezes prédios públicos. Por exemplo, a Câmara dos Deputados foi ocupada por nós. Isso aqui
Naquele período eram invasores. Eram invasores. Naquele período, sim. 2013. 5 de julho, eu fazia parte do MST. De posse da minha documentação hoje, eu percebo que quando o INCRA ia no assentamento fazer um cadastro, atender as famílias, era só para nos enganar, nos enrolar. Nada acontecia. Ninguém era ciprado. Ninguém ia para a RB. Não acontecia de fato isso. E não via nenhum interesse dos líderes em chegarmos à documentação. Percebemos isso quando? Quando nós começamos a mexer com a documentação e fomos criminalizados a partir daí. Só porque nós queríamos um documento. O viés do MST, ele bota as pessoas na área, coloca as pessoas na área. Depois que aquela área está dominada, eles começam a alugar. Quando o INCRA vem medir, se o INCRA vem medir no primeiro ano, aqueles aluguéis acabam. Então, Rosa do Prado começou a ser titulada 27 anos depois de invadida. Ela foi invadida em 93, tomou despejo, passou por uma série de despejos, que eles gostam de exibir os despejos, eles gostam de fazer, de exibir miséria. Essa é a realidade. Passou por vários despejos. Depois de 27 anos, ou melhor, em 2012 teve uma emissão de posse coletiva, ou seja, o INCRA pagou a terra, fez um estudo, entendeu que era passível de fazer um assentamento ali. Houve um decreto-lei de desapropriação para 264 famílias naquela área e o INCRA desapropriou essa área. Desapropriando essa área, segue-se o rito agora de fazer o assentamento. É assim que funciona. Então, de 93 até 2012, era acampamento. E de 93 até 2012, esse assentamento ele era arrendado para os fazendeiros da região. Ele era arrendado para os fazendeiros da região. Então, esse era um motivo pelo qual eles não queriam que fizesse o assentamento. Porque quando o INCRA vai fazer o assentamento, ele divide aquela área toda, aquela fazenda toda de 5.058 hectares, tira 20% é meio ambiente, áreas sociais pequenas, isso desconta na área. Desconta também as estradas e o que sobra divide em partes iguais. Não fica um palmo de terra que não seja entregue aos donos de fato, que passa a ser de direito. Então, qual é o interesse que o MST tem de fazer assentamento numa área que dá rentabilidade para ele? No meu entendimento, hoje, nenhum. Mas naquele período a gente achava que era normal. Ele mentiu aqui, presidente. Quero saber como é que vai fazer. Tá bom. Posso esclarecer a mentira? Posso esclarecer a mentira? Deputado Milton, na sua fala o senhor faz isso, deputado. Prossiga. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Atenção. Prossiga, Vamos seu... prosseguir. Siga. Deputados. Eu não vim aqui para mentir. Segura aí. Vamos continuar aqui a pergunta e resposta que está funcionando. Tá tudo ok. Tirando... Depois que nós conseguimos essa anuência do INCRA, que é uma permissão do INCRA para medir o assentamento, o MST se manifestou e disse que quem trabalhasse para medir aquele assentamento ia ser expulso. Eu caminhei para um militante, ele vai ser citado nos autos aqui daqui a pouco, e falei, rapaz, como é que faz? Tem mais de 70 pessoas procurando o documento, querendo ser titulado, e o movimento está dizendo que não é para ser titulado, que não é para fazer esse movimento a favor da titulação. O governo quer dar, o INCRA quer dar o documento. Como é que nós não vamos pegar o documento, moço? Ele disse, não. Quem tiver querendo documento a partir de tal data, era uma semana depois daquilo que eu estava falando com ele, isso em 2019, nós vamos colocar 1.000 pessoas, o MST vai colocar 1.000 pessoas dentro da Rosa do Prado e vamos quebrar todo mundo no pau e botar para correr. Falei, mas rapaz, não será o momento da gente poder mudar esse quadro, ter documento, ter título? Isso, Rosa do Prado, com 27 anos. Isso já não foi mais em 2012, foi em 2019. 2012 foi a emissão de posse coletiva. Em 2019 foi quando as pessoas entenderam que o INCRA queria dar a documentação e nós começamos a se movimentar para ter esse documento. E a proposta do movimento era essa.
Se quiserem mexer com isso, é melhor que parem. Nós vamos quebrar todo mundo no pau. Aí o movimento começou a fazer várias reuniões dentro do assentamento. E nessas reuniões ela dizendo, é mentira, não vai ter título, não tem título. Vocês estão fazendo uma movimentação errada, vai ser expulso. Poxa, a área já era do INCRA, não era do MST. Nós que morávamos dentro do assentamento, já éramos quase que dono, definitivamente, por direito, que estando no documento é por direito. Chegou um período que lá tinha mais de 600 pessoas para nos quebrar no pau e nos expulsar do assentamento. Daí para frente só foi briga com o MST, incursão contra nós, muita gente dentro do assentamento, passava em frente os lotes e atiravam para nos coagir. Levaram mais de 600 pessoas para dentro do assentamento e a palavra de ordem é tem que pegar e quebrar. Por que isso? Porque em todos os assentamentos que eles perderam a direção da associação, eles batiam nas pessoas e quebravam. No extremo sul da Bahia, tem pessoas agora aleijadas lá do Mucuri. Dona Eliene, ela está aleijada e expulsa do seu lote. Por quê? Porque ela foi presidente da associação. E eu consegui estar aleijada. E o sobrinho dela morreu aleijado da coluna, que o MST quebrou eles no pau, quebrou a coluna dele. Está lá várias pessoas. Tem gente que tem reintegração de posse do seu lote depois de expulso e não foi reintegrada a posse do lote. Depois... Eu queria colocar o vídeo para justificar isso aqui, ou deixa para mais para o final. Pode pôr o vídeo. Pode passar o vídeo primeiro. A família tá ali. Silêncio, Volta e aumenta o áudio aí que não dá para ouvir. por favor, vamos fazer silêncio para escutar o áudio. Por apenas 400 tipos de 4 anos. E aí, Valmir? A família está por aqui? Pode dizer, Valmir, a família está ali. Pode dizer a João Roma que o título que o Bolsonaro entregou é fake news. Porque quando a árvore tem um fruto contaminado, contamina toda a árvore. E os títulos de Ibicaraí, no Etevaldo, no assentamento Pelé, foram todos cancelados porque nem a terra era do INCRA. Então pode dizer a João Roma que o título que ele entregou foram fake news. Mas a gente fica com medo. Sabe a luta que deu para chegar a esse documento? Quase morte, sangue. Teve sangue, rola sangue. Temos aqui vários BOs. Várias denúncias, vários BOs. Ministério Público Federal, Polícia Civil, Polícia Federal. Todos registrados. E depois você ouvir um superintendente de uma autarquia que, independente do governo que tiver, gente, ele nos deu um título de propriedade. O MST já prega por lá que é falso, que não presta. E depois você vê o superintendente dizer que é falso, que vai cancelar, isso tira o poder que está na documentação. E quando nós vimos uma possível certeza de que se nós enfrentássemos, poderíamos chegar ao título, nós decidimos enfrentar o MST e as suas lideranças. E daí foi muita perseguição. Eu quero que registre-se isso aqui hoje. Ao voltar para o meu assentamento e para o meu município, eu sei o que está preparado lá. O que é que o Barbudinho falou? Nós temos que mentir, 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 até mentira se tornar verdade. Quem falou isso? O Barbudinho, ex-presidiário. Eles aprenderam, eles aprenderam. Eu gosto é disso mesmo, meu caro. Presidente, infelizmente a gente se empolga e tem raiva ao mesmo tempo dessa turma da esquerda, um bando de irresponsáveis, rapaz. Por que esse assentamento demorou para se formar? Porque teve inúmeras ações judiciais. Teve sim inúmeras ações judiciais e teve inúmeras tentativas de desocupação. Na época dura, o senhor não estava lá, não. O senhor não estava lá para enfrentar a polícia, o senhor não estava lá para ficar debaixo de lona. O senhor foi para lá depois que as coisas já estavam arranjadas. 2017, em 2012 foi reconhecido pelo INCRA esse assentamento. Aí eu lhe pergunto, quem lhe convidou para ir? 2017. Pronto. Eu fui para ocupar um lote na Rosa do Prado em 2017, mas quando eu cheguei na Rosa do Prado, foi por volta de 2009. Fiquei na Rosa do Prado, em casa eu tenho um tio lá, tem parentes lá, e fui acampar no Abril Vermelho. Então, passei a ser militante do movimento, e o movimento só foi disponibilizar um lote para mim, me perseguindo, inclusive, bem depois, em 2017. Nesse período todo, eu estava fazendo militância junto com o movimento. Tá bem. E essa ida minha para Rosa do Prado se deu nesse período, e aí, deputada, vocês que são deputados aqui, têm que olhar muito para essa questão do INCRA. Sabe por que Rosa do Prado hoje tem 30 anos e só em 2012, depois de ocupado em 93, foi sair
A Gente, reintegração. Saiu a. Obrigada. Eu preciso responder. Não, Saiu eu não perguntei isso. Porque ficou 27 perguntei. anos, 27 anos, de 93 a ficou na 2012. luta Ficou na pra luta. ser regularizado. Não, ficou sendo travada por agentes políticos que não Gente, queriam isso isso. é opinião. Não perguntei a opinião dele, estou fazendo perguntas objetivas e espero que ele responda objetivamente. O fato é. E se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula gratuita te ensinando passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil reais aqui na internet. Isso é totalmente possível. Sem enrolação, não é jogo, não é tigrinho, não é aposta, nada disso. É uma aula totalmente gratuita. Clica no link, tá lá no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição. Lá tem uma aula te ensinando como você fazer com o seu telefone na sua casa, passo a passo. Eu tenho certeza que se você aplicar o que está ensinando naquela aula, você vai ter bons resultados, como eu estou tendo. De 2 a 5 mil reais por mês, você pode fazer desde que você estude e aplique um método da maneira como está lá. Pois é, né? A esquerda defende tanto o MST como se eles fossem os coitados que estivessem procurando uma casa. E, na verdade, como eu disse, as pessoas que estão ali dentro do grupo do MST, tem muitas pessoas honestas, de boa índole, que vão, na verdade, com o interesse de querer sua casa, querer um terreno, querer sua terra para plantar. O intuito das pessoas que estão ali é genuíno e é verdadeiro. Agora, as pessoas que estão por trás, as pessoas que ganham dinheiro para manter essas pessoas, porque a verdade é essa, eles querem manter essas pessoas. Por quê? Porque eles são cabos eleitorais, porque essas pessoas fazem impulsionados, doutrinados, como bem disse esse rapaz, doutrinados para invadir prefeitura, invadir terra, invadir fazenda. Sabe? Quantos inocentes vão ali, junta todo mundo no bolo, vamos todo mundo, aí vai tudo na empolgação, aí invade fazenda. Você viu aí um tempo atrás, né? Eles entraram em fazenda, eles queimaram as fazendas, queimaram as plantações, mataram os animais. É um absurdo. Tudo com foice na mão, tudo com facão, até armado, muitos deles vão, né? Infelizmente, isso aqui no Brasil é uma triste realidade que esse governo apoia, que esse governo mantém. Porque esse governo aí não quer tirar o povo da pobreza, dar uma casa. Isso é conversa. Por quê? Será que, vamos supor, aqui eu quero fazer uma suposição. Supondo que tenha 1 milhão, é uma suposição minha, eu penso assim. Supondo que tenha no Brasil 1 milhão de sem-teto do grupo do MST. Será que o governo federal, com a máquina na mão, com esse dinheiro todo que tem o presidente da República, que ele tem o poder da caneta, será que ele não poderia dar 1 milhão de casas para essas pessoas? Será? Será que ele não poderia tirar essas pessoas dentro desses barracos, que muitos deles vivem em grupos ali em barracos, alojados em lugares que não tem esgoto, não tem água, não tem luz, não tem nada? Será que não? Claro que poderia. Mas por que não faz isso? Porque o governo precisa dessas pessoas. É justamente. E o Boulos, você sabe que o Boulos é o grande liderança do MTST. E o Boulos é pior, né? O Boulos, ele quer manter essas pessoas, usar essas pessoas para fazer como nas manifestações. Interessante a fala desse rapaz aí, que ele disse que eles invadiram a Câmara dos Deputados. Eles, ou seja, ele como integrante do MST invadiu. Por quê? Porque eles são doutrinados e são ensinados. Nós temos que buscar nossos direitos. Eu acredito que o ensinamento é esse. Bora buscar nossos direitos, vamos chegar lá, vamos acampar, vamos ocupar aquele lugar, vamos quebrar, vamos exigir. E as pessoas vão manipuladas, eu acho que doutrinadamente, o cabeça, o líder lá diz, vamos, porque se nós fizermos essa manifestação, nós vamos ter o nosso direito. As pessoas inocentemente, muitos, né, inocentemente induzidos por essa falácia mentirosa, por esses cabeças
que estão por trás, aí leva essas pessoas e elas fazem o que fazem, né? Essa é a triste realidade, isso aqui no Brasil. Quando é que vai acabar esses movimentos? Eu acho que nunca vai acabar. Eu acho que nunca vai acabar, até porque a esquerda quer manter, porque, como eu disse, é o cabo eleitoral deles. Eles precisam manter esses grupos. Mas o povo, a cada dia que passa, está se libertando desse pensamento, porque sabe que essa narrativa da esquerda não está se sustentando. Não se sustenta. O governo que está aí, dia após dia, vem caindo na sua popularidade, né? As promessas não cumpridas. Cadê a picanha? Cadê, sabe? Cadê? As pessoas estão vendo que esse governo está descredibilizado. Um governo que fala de ação social, de ajudar os mais pobres, um governo que diz que ia unificar o país, que ia governar para os mais pobres, está ferrando a vida dos mais pobres, colocando imposto, aumentando imposto, preço dos alimentos mais caro. Tudo que esse governo faz só ferra o mais pobre. Essa aqui é a realidade. O rico continua rico, vai pagar mais imposto? Pode até ser, mas continua rico. O pobre é que dança, porque o dinheiro que ele pega, que é pouco, está perdendo o poder de compra, os alimentos estão subindo, inflação, imposto, tudo lá em cima. E cadê o pai dos pobres? Então, essa falácia, essa narrativa da esquerda, cada dia mais o povo está descobrindo que a esquerda, eles vendem um sonho que eles não podem dar. E o Lula, ele quer manter o povo pobre na pobreza. Ele quer dar auxílio gás, auxílio luz, auxílio alimentação. Ele quer dar auxílio de tudo. Ou seja, ele quer que as pessoas dependam dele, do governo. Ele quer ser o pai dos pobres porque ele quer que as pessoas dependam. Não, eu nunca vi uma sociedade crescer, as pessoas prosperar dependendo. Ele tem que, por um momento, ajudar, mas ensinar essas pessoas a criar um negócio, empreender, avançar na vida para que as pessoas, através do seu esforço, prospere, avance, consiga, conquiste. É assim. Mas tomara que esse governo que está aí, que já está prestes a sair, né, pela baixa popularidade, o povo acredita que em 2026 vai tirar, porque ninguém aguenta mais, e vamos colocar um governante que se importe com a vida das pessoas. Então era esse vídeo que eu queria deixar para vocês. Deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.